Teremos agora com o assunto as diretrizes e regulação do RPPS, o que esperar. Convidamos para coordenar esta última palestra, também moderar, dar as boas-vindas mais uma vez a todos, o senhor João Carlos Figueiredo, presidente da ABIPEM. Convidamos o nosso palestrante, o senhor Alex Albert Rodrigues, subsecretário dos regimes próprios. Queremos agradecer à Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência e Trabalho, também pelo apoio institucional ao nosso congresso. Seja muito bem-vindo, nosso palestrante. Você vai catar o microfone e ficar andando, né? Dando as boas-vindas ao nosso palestrante e a todos vocês. Nesse momento, o coordenador João Carlos Figueiredo. Boa tarde mais uma vez. O Alex é um amigo que dispensa não só apresentação, como leitura de currículo. Acho que todos nós aqui conhecemos o Alex pelo seu trabalho, pela excelência das suas discussões, especialmente pelo carinho e amizade que ele demonstra para com os regimes próprios. Então, ficar fazendo leitura aqui, Alex, ela não vai acrescentar nada, a não ser, pelo que nós já temos de carinho e de consideração por você. Então, nós estamos apresentando aqui o nosso amigo Alex, e é ele que vai fazer a palestra para a gente. Tá? Se ele tiver assim, vai falar em pé, como sempre, e lembrem, gente, ele torce por Cruzeiro. Imagina a dificuldade que é fazer uma palestra torcendo para o Cruzeiro. Alex, por favor. E no final, o sorteio, agora não pode ter progestão, né? Agora é só 2 CRPs, então. O João gosta de lembrar do Cruzeiro, né, João? É um time de segunda, mas não vai para a terceira. Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente veio aqui agora com vocês tratar uma visão geral sobre as normas, sobre a regulação, o que a gente pode esperar para este final de ano e para o ano que vem. Então, vou apresentar, são alguns pontos. Está aqui o passador. Só para, mais aqui esses slides aqui, são só para mais lembrete aqui para o apresentador, mas é mais para a gente organizar nossas ideias, a gente ter um pouco da noção do todo, relacionado a esse grande desafio que é a gestão de um regime próprio. Estava conversando com a Denise ali fora e parou um colega, né, Denise, colega que a gente estava conversando, que era um gestor de um regime próprio. E a gente falava com ele, né, assim, a enorme admiração que a gente tem com os gestores que enfrentam o dia a dia, né, da concessão de benefícios, da aplicação dos recursos, da compensação previdenciária, do pagamento das despesas administrativas, dos vários e vários processos nos quais vocês são responsáveis. E aí, enquanto órgão de regulação e de supervisão, a gente, nas nossas normas, o nosso propósito é de induzir a melhoria dessa gestão, mas a gente sabe e conhece, e muito, também sou gestor, a dificuldade de um gestor público. Bom, a nossa agenda, vou falar um pouquinho do nosso processo de regulação e depois entrar em alguns nesses tópicos aí de uma forma mais geral para alinhar, né? Vocês, gestores, conselheiros, secretários, nós temos vereadores aqui também hoje, né? Já conversei com vereadores, com relação aos principais temas dessa agenda que é o fortalecimento dos regimes próprios. Eu tenho feito essa explanação em quase todas as minhas falas com o objetivo de mostrar para vocês que a Secretaria de Previdência, aqui, né, por mim representado neste momento, não faz a regulação, ao estabelecimento das diretrizes, das normas relativas aos regimes próprios de forma isolada, sem participação de vocês.
A participação de vocês, ela tem se intensificado enormemente nesses últimos tempos, e ela tomou um outro patamar, um patamar já legal mesmo, de regulação, de participação da regulação com o Conselho Nacional dos Regimes Próprios. Então, eu gosto de falar isso. Eu estava assistindo a palestra do Carrozino sobre a taxa de administração. Lembrei que quando a gente, João, a gente debateu essa proposta da taxa de administração, que foi uma proposta das próprias associações, reuniões das associações, elas vieram com a proposta, a gente tentou ali alinhar a proposta, depois colocamos a proposta em discussão no Conselho, aí a gente ficou, na apresentação do Carrozino, ele até lembrava, isso daqui foi em função de tal, essa inserção, com relação àquele tema, foi em tal reunião do Conselho Nacional dos Regimes Próprios. Mas então isso aqui é só para mostrar para vocês que já existiu o CONAPREV, com uma ampla participação, principalmente dos estados, das capitais, mas com a participação de diversos outras entidades e órgãos que já desde 2001, outubro de 2001, já debatia, já apresentava estudos, já participava das diretrizes gerais relacionadas aos regimes próprios, o Conselho Nacional dos Dirigentes, que está fazendo 20 anos, e que na quinta e na sexta-feira nós esperamos vocês ligados na TV Abipem, assistindo a 71ª reunião ordinária do CONAPREV, comemoração dos seus 20 anos de existência, transmitida ao vivo pela TV Abipem. Então, não percam. Há 20 anos existe um conselho com essa grande representatividade, e dentro deste conselho foram sendo criadas comissões. A Copajure, de acompanhamento das ações judiciais, a Comissão do Progestão e da Certificação Profissional, e agora, mais recentemente, a Comissão de Atuária, que nós temos aqui o Wilson, nosso coordenador geral, que faz a coordenação dessa comissão. A gente tem o Cícero, da FUNPRESP, que participa também, o próprio Carrozino, que aqui estava, participa também dessa comissão de atuária. Nós temos o IBA também, que participa. A gente tem estados que participam, o João Figueiredo participa dessa comissão permanente de atuária. A gente tem também, e que está debatendo a revisão da portaria 464. E todos os atos são submetidos a consultas públicas, todas as minutas desses atos. E depois disso, recentemente, final de 2019, com o decreto 10.188, tem que obrigatoriamente ser objeto de deliberação do Conselho Nacional dos Regimes Próprios. Então, isso aqui para a gente, eu vou pedir um tempo aqui para falar com vocês sobre isso, só para deixar bem claro a grande participação de vocês por meio dos estados, das capitais, das associações, lá no CONAPREV, por meio também de alguns estados, das associações, dos RPPS dos municípios, no CNRPPS, que nós chegamos ao grande, vamos dizer assim, grande avanço de termos nesse conselho, inclusive participantes de segurados, ou seja, representantes de segurados da União, dos estados e dos municípios também participam deste conselho, ok? Então, mas meu objetivo aqui foi dizer o seguinte: quando vocês forem reclamar que essa norma está complicada, essa norma está difícil, e os pequenos regimes próprios, isso tudo é objeto de debate nesses fóruns e com a participação de vocês. Então, não é culpa só da SPREV, tá? Foi mais para isso, brincadeiras à parte, mais para dizer da importância que é essa participação, e a comissão do Progestão, que eu acompanho mais de perto, as reuniões, ela demonstra isso. Bom, vamos aos tópicos, aos nossos temas. Vou falar rapidamente da LRP, a lei complementar que está prevista no parágrafo 22 do artigo 40,
que vai estabelecer normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios e de responsabilidade na gestão. Por isso nós chamamos ela de Lei de Responsabilidade Previdenciária. Aqui mostra um pouco desse histórico de construção dessa minuta, dessa norma. Destaco que ela nasceu assim que foi publicada a emenda 103, já constituímos um grupo de trabalho no âmbito do CONAPREV, com com muitos participantes dentro deste grupo de trabalho, e fizemos ali alguns debates. Partimos de uma minuta que se baseou numa antiga minuta de uma nova lei 9.717, e isso foi avançando. Tínhamos expectativas já no início de 2020 dela ser encaminhada, apresentada ao Congresso, ou por um deputado, ou por uma corrente partidária dentro do Congresso. Esse projeto ele foi interrompido por causa da Covid. Aí nós aproveitamos esses momentos para debater essas normas, inclusive com a Confederação Nacional dos Municípios. Retomamos esse projeto, conseguimos aprovar essa minuta agora em agosto no CNRPPS, e agora em outubro, depois de amanhã, vamos estar dando uma geral, da LRP no CONAPREV, com a expectativa de que lá possamos anunciar, então, ao menos a tramitação desse projeto dentro do governo. Então, para a gente é o fim, se Deus quiser, é um fim de um ciclo. Espero amanhã, estou voltando amanhã, inclusive por causa disso, amanhã bem cedo. É um fim de um ciclo, mas na verdade é o início de um outro ciclo, mas ao menos já temos algo formalizado com relação a essa minuta. E para dirimir quaisquer dúvidas, é uma nova lei 9.717, não é uma outra lei além da 9.717. É uma lei complementar que irá substituir a 9.717. Assim que formalizada, nós vamos colocar a minuta que foi formalizada no processo, que foi aprovada no CNRPPS, com alguns ajustes redacionais, alguns erros que a gente viu nesse finalzinho, enquanto elaborávamos a nota técnica. A gente vai colocá-la no site para todos terem conhecimento desta minuta. Aí eu vou citar alguns assuntos, alguns pontos de atenção, algumas questões. Esse assunto é relacionado à própria emenda 103, cujo artigo 9º, parágrafo 9º desse artigo, trouxe para os regimes próprios uma norma também prevista para o regime geral, que é a vedação de parcelamentos acima de 60 parcelas. Isso final de 2019, veio a pandemia 2020, veio a lei complementar 108, que suspendeu as contribuições, aí toda essa problemática que a gente, vocês bem conhecem mais de perto, e aí nós nos deparamos com vários ainda parcelamentos especiais, aqueles de 200 parcelas, e vários reparcelamentos comuns, e tivemos que consultar a PGFN, a nossa Procuradoria-Geral, sobre a interpretação deste parágrafo 9º, e ela foi mais do que enfática, ela foi direta. Artigo 9º, parágrafo 9º, emenda 103, o parcelamento mais o reparcelamento estão limitados a 60 parcelas. Então, nós tínhamos feito até uma interpretação dos 60 meses do parcelamento, mais 60 meses do reparcelamento. Não, 60 meses parcelamento mais reparcelamento. Os dois, a soma das quantidades de parcelas de um parcelamento e de um reparcelamento, não pode exceder 60 meses. Essa é a análise jurídica feita. Em vista disso, considerando todo esse cenário, nós temos dois tratamentos ou duas propostas legislativas. Tem a proposta da PEC,
de parcelamento especial da PEC 15 de 2021 e temos a própria proposta da LRP. Na PEC 15 de 2021, a gente tem essa previsão desse parágrafo 10, que vai dizer que os municípios que fizerem a reforma da Previdência, entendam, reforma da Previdência como adequaram as normas, as regras de elegibilidade, as regras de cálculo e as regras de reajustamento, as normas previstas na emenda 103 para os servidores federais. Então, os entes, então o que está previsto nessa PEC? De que os entes que fizerem, que promoverem a reforma da Previdência, aos moldes da reforma que foi feita para os servidores da União, que está na PEC, que está na emenda 103, poderão parcelar os seus débitos em até 240 prestações e os débitos até dezembro de 2020. Vai necessitar de autorização específica e observância dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Previdência, junto com o CNRPPS, que participa dessa regulação dos parâmetros, de quaisquer parâmetros desde então. Então, portanto, os entes que fizerem reforma, e ali tem também a previsão de que tenham que adequar as alíquotas de contribuição dos seus servidores, aposentados e pensionistas, que eles poderão ter este parcelamento especial, formular esse parcelamento especial. Esse projeto foi aprovado na CCJ. A fase dele é esta. Uma outra iniciativa, uma outra proposta legislativa relacionada ao parcelamento é da própria LRP, que ela vem trazer para dentro da norma, dentro de uma lei complementar, os parâmetros que estão no artigo 5º da portaria 402, então que o parcelamento tem que ter taxa de juros correspondente no mínimo à meta atuarial, que a primeira parcela do parcelamento tem que ser até 30 dias, até o último dia do mês seguinte à da sua formalização, que tem que ter índice de atualização, que o pagamento tem que ser mensal, não pode ser parcelamento de 6 em 6 meses. Então, todas essas regras que estão lá no artigo 5º da 402 estão sendo trazidas para a LRP, para o bojo da LRP, robustecendo assim essa normativa relacionada a parcelamento. E lá a proposta que foi aprovada no Conselho é de que dessa minuta é de que o parcelamento deve ser em 60 meses, mais um reparcelamento em 60 meses. Essa é a regra geral. E lá também tem uma previsão parecida com aquela que está na PEC 15, que é a de que os entes que fizerem reforma terão um parcelamento especial. Ali nessa minuta ficou em 180 meses. Então, este é o cenário. As propostas relacionadas à alteração do artigo 9º, do parágrafo 9º do artigo 9º da PEC. Enquanto não temos essas alterações legislativas, uma é uma emenda constitucional e outra é uma lei complementar, qual a norma a ser aplicada aos próximos parcelamentos? Opção A: parcelamento mais reparcelamento 60 meses. Opção B: parcelamento mais reparcelamento em 60 meses. Opção C: as duas anteriores. Opção D: a, B e C. Correto? Então, esse é o regulamento ditado e proposto pela então PEC 06, transformado na 103, limitação a 60 parcelas. Não há, tentamos, junto à PGFN, um entendimento de uma modulação dos efeitos para valer sobre os débitos a partir da emenda. Não vale,
Não, a emenda é categórica, o artigo é categórico, não suscita dúvidas, quaisquer débitos seguem então essa normativa, essa é a situação posta hoje, ok? E todas as suas consequências, boas e ruins, que eu falo ruins no sentido de alguns entes federativos terem dificuldade de cumprir ou de fazer esses parcelamentos limitados a 60. Mas é a norma que veio nesse intuito da responsabilidade previdenciária. Um grande desafio colocá-la, né, aplicá-la, mas essa é a norma existente, ou seja, parcelamentos e reparcelamentos, 60 meses. Uma outra situação por nós enfrentada, natureza jurídica das contribuições patronais. Existe uma nota técnica formulada então pelo Ministério da Previdência, da Segenal, 2010, essa nota, acho que é 2010, que fala da natureza jurídica financeira e não tributária, né, de uma obrigação financeira e não tributária com relação às contribuições patronais. Alguns tribunais de contas tinham entendimento divergente, um tribunal de contas específico, que foi o Tribunal de Contas do Espírito Santo, editou lá um ato. Essa decisão, um município, né, que havia feito essa consulta ao Tribunal de Contas do Espírito Santo, a gente fez vários debates com eles antes sobre esse entendimento. Então, essa decisão do Tribunal de Contas nos chegou, a gente submeteu à PGFN para a gente alinhar, né, entre os órgãos de supervisão e regulação, qual que é o entendimento. A PGFN se debruçou sobre o caso em vários pareceres. Por fim, e também já de forma terminativa, vamos dizer assim, venceu a interpretação da natureza jurídica das contribuições patronais. Além disso, porque esse processo tratava de outros debates, prescrição, confusão, né? Um ente deve uma contribuição para um regime que é do próprio ente, ou para um órgão que é do próprio ente. Depois de toda essa discussão jurídica com a PGFN, também ela chegou à conclusão de que os recursos não, apesar de haver prescrição, quando a unidade gestora for uma entidade ou um órgão com personalidade jurídica, ou seja, quando o ente delegou a competência tributária para este órgão, para essa entidade, nessa fundação ou essa autarquia, apesar de haver prescrição nesse caso, remanesce a obrigação por causa da vinculação do recurso, que o recurso é vinculado para uma despesa específica. Esse é o entendimento que foi debatido em vários pareceres e a gente pediu esclarecimentos. Então, é esse o entendimento da PGFN. A contribuição patronal não tem natureza tributária, mas a obrigação não se extingue. A tributária se extingue pela confusão, quando a unidade gestora não tem natureza jurídica, se extingue pela prescrição quando for uma entidade com personalidade jurídica, quando for uma autarquia ou fundação, mas a obrigação financeira permanece por causa da vinculação dos recursos. Então, esses recursos vão ser sempre exigíveis por causa desta vinculação. Então, este também é um outro panorama que nós temos recentemente. A gente fez uma orientação interna lá para o nosso setor de registro de alíquotas, para observar essa questão da noventena. Isso tem dado um estresse muito grande, dúvidas, problemas específicos com alguns entes. Eu inclusive conversei bastante hoje, à tarde, com os entes que estão nessa situação. A gente vai estar revogando oficialmente esse entendimento de não ter natureza jurídica, de tributo, né? De não ter natureza tributária da contribuição patronal. A gente vai estar revogando isso na portaria geral, né? Colocando esse entendimento na portaria geral, mas enquanto isso a gente orientou a nossa equipe a já aplicar a noventena. Isso tem causado muita confusão com os entes que não foram avisados, mas como era uma questão muito interna do parecer, a gente só fez aquilo internamente. E aí calhou do DIPR ter que informar, vocês terem que informar a alíquota no DIPR, isso tem gerado rejeição
de arquivos. Então, a gente vai na portaria geral tratar de um artigo lá no final dela, de alguma forma, inaugurando esse entendimento da PGFN, porque aqui tem que ter um cuidado, já que tem natureza tributária, em caso de majoração, tem a anterioridade nonagesimal, a lei tem que prever a manutenção das alíquotas vigentes durante esse período. Então, a gente está tendo essas dificuldades lá internamente, e com vocês, né, que nos procuram lá com relação ao DIPR, a gente vai procurar soltar, então, uma nota, enquanto a gente não publica a portaria geral. Com relação a isso, a nossa ideia na nova portaria geral é prever na nova portaria geral esse entendimento a partir dessa portaria geral, e a gente esclarece vocês sobre isso, principalmente para essas situações, para a gente verificar mais essa situação caso a caso aí, tá? Mas isso é um entendimento que causou uma mudança de procedimentos, de normas e de procedimentos, inclusive de envio de informações, e tem aí sido uma das principais causas hoje do CRP, de pendências para o CRP. E falando em nova portaria geral, vem aí uma nova portaria geral, objeto de um grupo de trabalho que foi feito em 2020, acho que foi 2020, esse grupo de trabalho, com participantes do CONAPREV, do CNRPPS, vários atores que aqui estão, representantes de entidades que aqui estão. Essa nova portaria geral, ela está com 280 artigos, consolidando tudo, menos, por enquanto, a compensação previdenciária. Todas as outras normas estão sendo revogadas e consolidadas nessa portaria. Nós já temos 13 anexos nessa portaria, nós já temos 190 páginas. Cadê o Daniel? Daniel, uma portaria de 190 páginas, o que você acha disso? Mas veja bem, Daniel, você vai ter um arquivo só para você consultar todos os atos. Não vai ter mais orientação normativa 02, não vai ter mais portaria 464, 402, 403, a 17762 do ISP, a 19451 da taxa de administração, vai estar tudo num único ato, tá? Qual que é a fase dela? Estamos na fase de envio para a PGFN da portaria geral, porque como a gente decidiu já colocar vários outros temas nela, já consolidar todos os atos, a gente atrasou um pouco. Bom, como e falando em portaria geral, quais os pontos de atenção para o CRP dentro dessa portaria geral? São 4 novidades. Está errada a última ali, certificação de dirigentes e membros de conselhos deliberativo e fiscal. Esqueci aqui. Bom, 4 pontos de atenção para o CRP. Vou começar pelo primeiro. Previsão no artigo 9º, quer dizer, previsão no parágrafo 15, é o 14, 15 e 16 do artigo 40 que falam da previdência complementar, e uma alteração feita no 14, que deu o Cícero ali para me ajudar, né? O 14 ou 15, dizendo que a instituição da previdência complementar é obrigatória. Ok. E depois vem o artigo 9º, dizendo que esse prazo é até 2 anos da publicação da promulgação da emenda, 13 de novembro de 2021, se encerra agora. Portanto, instituição do regime de previdência complementar passará a ser critério para emissão do CRP. Aí já vem a pergunta: o que vai ser medido ou observado no quesito da previdência complementar no CRP? Vai ser a edição, a publicação da lei que institui o regime de previdência complementar e o termo de que precisa fazer depois da lei?
É o termo de adesão ao plano de benefícios de uma entidade, por enquanto, só fechada, de previdência complementar. Esses dois momentos vão ser cobrados simultaneamente para a emissão do CRP? Letra A, sim. Dia 13 de novembro tem que ter a instituição em lei, previsão em lei da instituição do regime de previdência complementar e já o termo de adesão a uma entidade fechada aprovado pela Previc, letra A. Letra B, vai ser cobrada a instituição em lei, a previsão em lei, instituição em lei do regime de previdência complementar, num primeiro momento. Letra C, cobrada a instituição da previdência complementar na lei, a previsão na lei, mais a aprovação pela Previc do termo de adesão a uma entidade de previdência complementar para os entes que tiverem servidores que recebam acima do teto e que ingressaram no ente federativo após a instituição, após a lei de criação do regime de previdência complementar. Entenderam as hipóteses? Qual que vocês acham que prevaleceu na minuta que foi apresentada lá no Conselho e que vai ser ainda submetida à PGFN? Oi? AC. Que também está na LRP. Ou seja, até 13 de novembro, aprovação da lei, instituindo o regime de previdência complementar. Contratação, ingresso de servidores com remuneração acima do teto, após a edição da lei, somente poderá ser feita se o ente complementar, se o regime complementar estiver vigente, ou seja, se o termo de adesão estiver aprovado pela Previc, se ele tiver feito o termo de adesão e ele é aprovado pela Previc. Isso significa que vai ter um controle lá no CRP. Vocês sabem que não vai, vai ser um módulo lá no GESCOM, que, a princípio, há um módulo lá que vai dizer: vocês vão encaminhar a lei de instituição do regime de previdência complementar, ok, e vão nos informar, ou a gente vai ver pelo e-social, se forem admitidos servidores com remuneração acima do teto, a partir da lei. Se forem admitidos servidores e não tiver um convênio de adesão aprovado pela Previc, ficará irregular para o CRP. Entenderam? Mas, contudo, porém, todavia, não vocês, gestores dos regimes próprios, que têm participado ativamente da condução da instituição do regime de previdência complementar, não devem se descuidar do segundo passo, que é o passo da adesão, que é do termo de adesão e de sujeição, submissão desse termo de adesão, tão logo ele seja firmado à Previc. Mas, considerando que o regime de previdência complementar vai se aplicar obrigatoriamente a quem receber acima do teto, após a lei de instituição do regime de previdência complementar, ficou essa previsão para fins do CRP, ok? Outro item que vocês não devem se descuidar, e a gente agradece à ABPEM, às associações regionais, o esforço que vocês têm feito em prol da capacitação dos servidores, das unidades gestoras, dos regimes próprios, dos dirigentes, mas mais geral, em geral, são os próprios servidores que cuidam lá de concessão de benefícios, que tratam da compensação previdenciária. Ela vai ser um item para o CRP. O que tem que fazer? Arnaldo, o que tem que fazer? Pode, Arnaldo. Tem que fazer a operacionalização da compensação, tem uns passos que precedem essa operacionalização. O termo de adesão, correto? Contrato com data prévia, correto? E lançando seus requerimentos e analisando os requerimentos dos regimes, lançando os que vocês forem instituidores,
para os regimes de origem e recebendo dos regimes instituidores, né, da outra parte, né? Então, o regime de origem, o regime instituidor é o que concede, o regime de origem é o que tem o tempo de contribuição que é averbado no regime instituidor para fins da concessão. Então, vocês não podem se descuidar da operacionalização da compensação previdenciária. Quer vocês sejam regimes de origem, que estão analisando um pedido feito pelo regime instituidor, de uma certidão que foi reconhecida naquele regime instituidor, e quer vocês sejam um regime instituidor, vocês estarem lançando os requerimentos de compensação contra o regime de origem, seja ele regime geral ou regime próprio. Ok? Então, item também no CRP, termo de adesão, contrato com a Dataprev, e depois a gente vai ter um controle de pagamento dentro do Comprev. Isso tudo vai ser um critério para fins de verificação da operacionalização da compensação previdenciária. E social, temos a Laura Schwetz, a Laura Schwetz amanhã pela manhã, 9 horas da manhã, falando sobre o e-social, a importância do e-social, apaixonada com o e-social, apaixonada com o cadastro, mas o envio de informações pelo e-social vai ser também critério para a emissão do CRP, só que ele vai obedecer o cronograma aprovado pela Receita Federal e pela, então, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Esse cronograma, a Laura vai destrinchá-lo com vocês amanhã. Ele termina em abril de 2022. A partir daí, vai ser critério para o CRP. Preparem-se para o e-social e assistam amanhã à apresentação de Laura. Certificação de dirigentes e gestores prevista no artigo 8º-B da Lei 9.717, na alteração que foi feita pela Lei 13.846, em 2019, regulada pela portaria SE-PRT número 9907/2020 e, recentemente, com o Manual da Certificação aprovado pelo CNRPPS e publicado no nosso site por meio de uma portaria que eu já não me lembro o número desta portaria. Em maio de 2021, se também não me falha a memória. A certificação de dirigentes e membros de conselhos, ela passa a ser obrigatória 1 ano a partir da primeira entidade que tiver que apresentar à comissão do Progestão e da certificação profissional os dados dessa entidade e apresentar aquele projeto, aquele modelo de certificação para análise da comissão. Comissão formada por diversos membros. Os membros que estão aqui nessa comissão é a Claudinha, da Simpasc. Temos mais algum membro da comissão aqui entre nós? Manaus, não está aqui, Alagoas, Porto Alegre, a Associação do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas da Paraíba, e mais alguns colegas que lá estão nessa comissão, nós lá da Secretaria de Previdência. A partir, então, do reconhecimento do primeiro certificado aceito, vai ser editada a portaria, simplesmente formalizando esse ato da comissão. A partir daí começa a correr o prazo de 1 ano, estou simplificando aqui, 1 ano, a partir desse reconhecimento. Já temos 2 entidades interessadas que já apresentaram seus documentos, sua documentação e seu projeto. Como que chama o projeto? É o modelo de negócio? É isso? O modelo de negócio da sua certificação, e já estamos esperando estamos esperando o envio de uma outra entidade que também está interessada em participar, em ser certificadora. Nossa expectativa
a partir de reconhecer, a comissão já está analisando esses dois casos, vai analisar essa terceira proposta. Nossa expectativa assim que for reconhecido se tudo der certo, reconhecidas pela comissão, acreditadas, aqui a gente não usa acreditadas, em meta que usa acreditados, nossa reconhecidas essas entidades e os seus certificados, que passe a valer a partir do início de 2022. Ok? Certificação para dirigentes, certificação para membros do Conselho Deliberativo, conselheiros do Conselho Fiscal e gestor de recursos e comitês de investimento, 4 certificações. Ok? Esses são os pontos de atenção com relação ao CRP. Outro ponto de atenção com relação à portaria geral foi o debate com relação aos limites de contribuição dos ativos, dos servidores, dos segurados. Principalmente naquela hipótese de quando não tem déficit atuarial, que a norma foi a norma, que é o artigo 9º da emenda 103, suscitou diversas dúvidas com relação a se não tiver déficit, tem que aplicar as alíquotas do regime geral. Só que as alíquotas do regime geral são progressivas. Se o ente aplicar as alíquotas do regime geral, ele pode ter perda grande de arrecadação e ficar deficitário. No regime geral não tem mais alíquota uniforme. Então, a interpretação que a gente deu e vai tentar e submeter a PGFN é que, no caso de não ter déficit, faz o cálculo da alíquota uniforme que está sendo pretendida ou das alíquotas progressivas e verifiquem se a arrecadação dessas alíquotas ela é maior a que seria obtida caso fossem implementadas alíquotas iguais às do regime geral. Essa situação de regime sem déficit, eu me lembro muito de Santa Catarina, que tem vários pedidos nesse sentido. Rio Grande do Sul tem alguns entes também nessa situação. Acho que são as maiores ocorrências ali que eu me lembro de cabeça, assim, com relação aos pedidos que nos têm chegado. E uma outra dúvida é se forem instituídas alíquotas progressivas. Aí a emenda diz, tem que aplicar a mesma alíquota do regime da União. E aí o regime da União tem uma alíquota base, 14%, e as alíquotas progressivas embaixo. Então, a nossa interpretação também mais objetiva foi tentar construir nesse sentido. Aplica os 14% ou, se for aplicar alíquotas progressivas, o resultado financeiro das bases e das alíquotas, aí considera todo mundo, servidor, aposentado e pensionistas, deve ser o mesmo, caso fosse aplicada a alíquota de 14% e a base dos aposentados e pensionistas até o teto. Foi um critério objetivo que nós, depois de muitos debates lá no GT, que a gente conseguiu criar e submeter à PGFN. Bom, agora, vou falar com vocês uma questão. Nós temos 2 PEC em andamento que têm impacto para regime próprio. A 15 de 2021, a PEC 32, 2020, reforma administrativa. Tem PL, hoje já nosso assessor parlamentar aqui, nossa equipe de assessoria parlamentar, já me mandaram 2 projetos, um de alíquotas, esse aí é um de alíquotas, aí já é mais para os estados. Você tem vários projetos hoje ainda, muitos projetos que envolvem benefícios especiais em função da pandemia. Ainda temos vários projetos de lei no Congresso sobre isso. Tem um projeto de lei de uma norma também de amortização de déficit, eu não me lembro aqui o número dele. Nós temos vários projetos de lei, várias iniciativas dentro do Congresso Nacional, e nós temos essa bem específica, que é a reforma administrativa. Eu só coloquei ela aqui, porque eu acho que nós, enquanto sistema dos regimes próprios, enquanto operadores dos regimes próprios, e muitos de nós, segurados e beneficiários dos regimes próprios, nós precisamos nos organizar e atuarmos mais conjuntamente dentro da casa
legislativa, dentro do parlamento, dentro do Congresso Nacional, porque vira e mexe, a gente responde, a nossa CGNAL, vários projetos, a gente tem que fazer impactos, né, das normas, responde vários e vários projetos em trâmite no Congresso, que tem impacto para a sustentabilidade dos regimes. Então, eu coloquei esse slide aqui mais para a gente ir pensando em como a gente pode atuar de uma forma mais organizada entre nós, com os nossos prefeitos. Nós não temos estados aqui hoje, né? Não temos estados, com os nossos prefeitos, com os nossos deputados federais, né, próximos daqueles prefeitos. Como que a gente pode nos organizar, né, a gente fazer essa organização para defender o fortalecimento ou a sustentabilidade dos regimes próprios dentro dos projetos que lá estão no Congresso. Então, cito esse aqui, a reforma administrativa. O substitutivo foi aprovado pela comissão especial agora, recente, dia 23 de setembro. Tem normas que vão tratar que vão alterar normas da emenda 103, né, propostas que pretendem alterar a emenda 103. Tem uma norma muito cara, essa me é muito cara, não sei qual a opinião dos doutos e dos colegas aí, que é esse parágrafo 10A, ó, que lei não vai poder prever a cassação de aposentadoria como hipótese de sanção administrativa. Dado que o regime próprio, desde a emenda 20, tem um caráter contributivo, não tem sentido uma cassação de aposentadoria como uma sanção administrativa. Isso sempre foi uma defesa nossa lá no Ministério da Previdência, hoje Ministério do Trabalho e Previdência, e isso foi incluído na PEC. Isso aí, na minha visão, é uma norma bastante positiva, ressalta a natureza do regime previdenciário, que é distinta da natureza, quer dizer, tem relação, mas é distinta, né, do vínculo administrativo, e é uma norma que tende a reforçar o caráter contributivo dos regimes próprios, isso na minha opinião. Mas a gente vai ter normas lá, tem norma também voltada para o regime geral, na emenda, a extinção de vínculo e a aposentadoria compulsória, ela ficou limitada, que a norma está ampliando, e qualquer empregado público, né, vai se submeter à aposentadoria compulsória e extinção de vínculo, e tem normas também que alteram alguns dispositivos específicos aí, por caso dos policiais, aí, pensão por morte, especialmente cálculo da aposentadoria para os policiais antes da emenda 103. Então, só chamo a atenção aqui a necessidade de nós, enquanto operadores desse sistema, participantes desse sistema, reguladores, supervisores, todos nós nos articularmos e acompanharmos mais de perto os projetos, né, tanto os projetos de lei quanto as emendas constitucionais, as PECs que estão no Congresso. Bom, aqui eu cito isso aqui muito em função até de uma conversa recente que eu tive com o João, que é uma preocupação. Eu vi a Laura Schwartz. Laura, já fiz toda a propaganda amanhã para você, do E-Social, 9 horas da manhã. Isto? E chamei a atenção para eles que vai ser critério para fins do CRP. E já falo que não haverá prorrogação de prazo. Já conto que estamos com TCU na cola, vamos dizer assim, né, com a preocupação do tribunal com relação à importância do E-Social. Então, falo com vocês que não haverá prorrogação do prazo de envio pelo E-Social, e que temos que tomar as tratativas, e principalmente vocês, junto ao pessoal do RH, do sistema de folha de pagamento, cenas dos próximos capítulos amanhã. Bom, esse item que eu coloquei aqui, bem rapidamente, só para contextualizá-los, existe uma norma internacional de contabilidade, uma IPSAS, que trata do reconhecimento do passivo atuarial dos regimes de previdência,
públicos. Essa norma foi traduzida para uma norma brasileira de contabilidade, que é essa NBC, eu sempre erro esse nome aqui, ó, Norma Brasileira de Contabilidade do Serviço Público, então NBC-TSP. Ela foi traduzida para uma norma brasileira de contabilidade e está em discussão a sua incorporação no MCASP, no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e numa revisão da Instrução de Procedimentos Contábeis número 14. Tem havido um movimento relacionado, uma preocupação relacionada a essa norma, que é conduzida pela STN, mas que é fruto de uma Câmara Técnica de Normas Contábeis, que vai ter uma reunião agora em novembro para debates. E tem um grupo técnico também da STN, junto com a Tricom, debatendo essa proposta. Então, só chamo a atenção aqui para os seus contadores. A ABPEM já pediu aqui, a gente já levou esse pleito para a STN, para que essa discussão seja ampliada, que a gente já tem, há representantes dentro dessa Câmara Técnica, né? São esses aqui, ó, nós temos a própria Confederação Nacional dos Municípios, nós temos a CONFAS dentro da Câmara, nós temos a Tricom dentro da Câmara, temos também a CONCEFAS dentro da Câmara, que são órgãos que a gente tem uma maior proximidade. Tem os órgãos da União, o CGU, o Conselho Nacional do Ministério Público, a DPU, a SOF. Só chamo a atenção nesse assunto, né? Só coloquei esse assunto. Caso essa norma venha a ser incorporada dessa forma, vai ter um grande impacto na gestão atuarial, na gestão dos regimes próprios em si, como um todo, e aí a gente precisa também de participar deste debate, e muito bem aqui colocado pela ABPEM. Só fiz aqui comentar este assunto, tá? Que a gente também tem desenvolvido esse assunto junto com a STN. Bom, e para concluir aqui, só falei alguns pontos de atenção. O nosso foco continua e vai se intensificar no que se refere à reforma da Previdência, de que os entes federativos promovam a reforma da Previdência. A gente tem a iniciativa da PEC 15, a iniciativa da LRP, que são leis que visam promover também a reforma da Previdência, mas a gente está aqui num processo de institucionalização com uma parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, em que o INSS e a Secretaria do Trabalho vão levar para dentro dos municípios a prestação de serviços do INSS e do trabalho. É um projeto muito interessante. Ficamos conhecendo este projeto e já nos incluímos no projeto, que para esses municípios que aderirem a este acordo de cooperação técnica, que a gente promova também junto com eles, que a gente faça estudos relacionados à reforma, aos impactos da reforma, e que a gente auxilie esses municípios na capacitação para o E-Social. A Laura nem sabe disso, para o Comprev, o Léo nem sabe disso, tá? E há orientações sobre a instituição do regime de previdência complementar, para a gente fazer algo institucionalizado junto com o INSS e com a Secretaria do Trabalho, junto com os municípios, mesmo com os municípios, né, aderentes, para promover as reformas e também auxiliá-los aí com relação a esses. Relacionei 3 importantes temas além da reforma: o E-Social, o Comprev e a instituição do regime de previdência complementar. Essa é a nossa, uma iniciativa. Não obstante, as demais, já nos comprometemos aqui com o município e com os municípios adjacentes de estarmos lá promovendo a reforma discutindo a reforma numa Câmara dos Vereadores, e estamos abertos dentro das nossas possibilidades a várias iniciativas como essas. Tá? Então, esse foi os recados que eu quis dar de alguns temas que eu julguei importantes. Tem outro tema que vocês vão ver amanhã. Deixa eu ver aqui a programação amanhã, que é justamente o José Wilson que vai estar aqui. E às 11 horas da manhã, que é a análise das previsões de alteração da portaria 464.
O João faz parte da comissão de atuar e alguns de vocês, como eu já citei, o Cícero e mais alguns, e ele vai estar apresentando amanhã como está esse estágio que entraria ali como um 11º item ali, que vai ser a alteração das normas de atuária para o ano que vem. A gente espera, a gente prevê, a gente conta que haja aí uma modernização das normas e que elas venham no sentido de uma simplificação com relação às normas e mantendo os seus pilares fundamentais. Essa é a nossa expectativa aí com relação à portaria 464. Pois bem, senhores, esse era um pano de fundo que eu quis dar, um alinhamento sobre os principais temas e pontos. Espero aí ter contribuído aí neste momento, né, nesse início desse congresso, e espero que vocês enxerguem cada tema deste e pensam e façam lá o seu cronograma, ó, meu ponto de atenção, Comprev, E-Social, vai ser critério CRP, RPC e todos os demais, que vocês façam aí os pontos de controle e o cumprimento desses requisitos. Não são meramente requisitos, não são meramente normas, não são simplesmente normas, portarias. Mais uma vez eu repito aqui o que eu disse no início de hoje, né, no início aqui do Congresso, tudo isso em prol do fortalecimento dos regimes próprios. Muito obrigado, e com a participação de representantes de vocês. Mais uma vez eu destaco. Muito obrigado aí. Pergunta? Agradecer ao Alex. Hoje, entre meia-noite e 2 horas, ele vai pensar em mais alguma coisa para a gente, né? Nós temos tempo para 2 perguntas. Então, quem quiser fazer uso da palavra, por favor, já está chegando o microfone. Boa tarde, eu sou o Ernesto, sou conselheiro administrativo do município de Jandira, São Paulo. Então, uma dúvida que a gente questiona, e hoje como entrou na pauta aí, sobre certificações, né? Lá em Jandira, eu entrei agora, nós temos 3 anos de mandato, e já está para terminar. Então lá não tinha exigência assim, então poderia ser fundamental um exemplo, né? Eu gostaria de saber, porque lá sempre é falado nas reuniões, olha, agora vai ter que ser nível superior, vai ter que ter CPA. Então, no meu pensamento, isso daí se for realidade, né, como falou que está sendo discutido, não é isso? Então, só para mim esclarecer. Então, no meu pensamento, se hoje não tinha exigência de nível superior, não precisaria de CPA 10. O nosso mandato acaba, agora vai ter uma eleição daqui 6 meses. Como que eu vou ter pessoas para ser conselheiro, se for isso a realidade que falam, né, que passam para nós? Como que a pessoa, sem saber, porque às vezes a divulgação não chega, como que a pessoa vai poder ser conselho? Nós vamos poder formar um conselho lá em Jandira, se nós não temos essa informação do que é o critério para ser um conselheiro. Então, como você falou, no meu entendimento é que está sendo planejado, mas eu gostaria de saber se é isso que eu entendi. E não sei se você entendeu a minha dúvida, porque senão nós vamos ter conselheiro lá em Jandira. Sim, deixa eu ver. Sim, entendi. É até boa a sua dúvida. Perdão, seu nome? Ernesto. Então, e o João me complementa aqui, fazendo favor. Então, a norma existe, é uma norma que foi incluída na 9.717 em junho de 2019. Abril de 2020, a gente regulamentou numa portaria quais os critérios, e agora, em maio de 2021, foi aprovado pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios, com representantes, então, de todo o segmento, o manual dessa certificação. Mas, então, vamos deixar claro, o artigo 8º-B da Lei 9.717 exige, para o dirigente do regime próprio, não tem incidido em improbidade, em condenação criminal, ter certificação, ter formação superior
e ter experiência em áreas de auditoria, atuária, contabilidade, área jurídica, cita algumas áreas de experiência. São 4 critérios para os dirigentes, ok? Para os membros dos conselhos e comitê de investimento, existe a exigência, daquela primeira exigência, que não ter condenação criminal, isso aí isso é só uma exigência pro forma, que ninguém aqui tem condenação criminal. E a outra, que exige é a certificação. Então, não é exigida na 9.717 formação superior para os conselheiros, mas é exigida certificação. A certificação teve um longo e árduo caminho a ser percorrido, como eu mostrei. Junho de 2019 a lei, abril de 2020 a portaria, maio de 2021 o manual. Aí o manual estabeleceu quais são os critérios para as entidades certificadoras e quais são os requisitos, os modelos dos certificados, o conteúdo mínimo das provas. Então, o manual veio esclarecer, um manual bem extenso, veio esclarecer esses pontos. Aí, a partir da publicação do manual, abriu-se a possibilidade das entidades que quiserem ser certificadoras se habilitarem. A partir da publicação do manual, recebemos até então 2 pedidos, há um terceiro pedido vindo aí de uma entidade. Só que ainda a comissão está se debruçando sobre esses pedidos, ela ainda não deliberou sobre esses pedidos que foram apresentados. Quando a comissão deliberar, vai ser publicada uma portaria, e o que a gente pretende é que essa portaria seja publicada com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, quando aí começa a contar o prazo de 1 ano para os conselheiros e dirigentes obterem a certificação. No caso seu específico, Ernesto, seu mandato termina em junho, metade deste ano. Não, junho do ano que vem. Junho do ano que vem. O próximo conselheiro, e vamos explicar melhor, né? Não são todos os conselheiros que têm que ter a certificação. É a maioria dos membros do conselho. Então, vai ter que chegar em dezembro do ano, em janeiro de 2023, dezembro de 2022, final de dezembro de 2022, a maioria dos conselheiros do Conselho Fiscal, a maioria dos conselheiros do Conselho Deliberativo vão ter que ter a certificação. Essa certificação não é o CPA 10, é uma certificação específica, pensada, modulada, para o dia a dia do conselheiro de um regime próprio. Mas quem tiver a certificação, Cláudia, você vê se eu estou errando aqui, hein, minha filha? Quem tiver a certificação CPA 10, a CGR-PPS ou outra de investimentos, vai poder usar essa certificação até o vencimento dessa certificação. Então, dezembro de 2022, quem estiver no conselho, lá do seu município, do seu RPPS, a maioria vai ter que estar certificada. E vamos pensar que isso é uma norma que foi feita para melhorar a gestão, para o conselheiro participar mais ativamente das discussões, para o conselheiro encher mais a paciência do proponente, do dirigente do regime próprio, ou seja, para a gente ter uma melhor governança do regime próprio. Mas tudo foi feito assim, pensando paulatinamente, não está sendo exigido, né, a certificação de todos os conselheiros. Além disso, eu esqueci de comentar que é 1/3 dos conselheiros e depois 2/3. Metade. É 1/3 no primeiro ano, então, dezembro de 2022 vai ter que ter 1/3 dos conselheiros certificados. Aí, depois mais 1 ano, a metade, tá vendo? Tudo bem devagar, bem faseado, para a gente fazer essa transição em prol de uma melhor governança dos regimes. Mas muito boa pergunta, e a gente tem que esclarecer bem essa questão da certificação. E a gente acredita muito, muito nesse processo,
Deixa eu completar. Além disso, as primeiras certificações elas serão no nível mínimo, né? Então, nós teremos 3 níveis para dirigentes e membros de comitê de investimento e 2 níveis para os conselhos. Então, essa primeira camada de certificação de 1/3 será pelo básico, tá? Então, aqueles que tiverem CPA 10 ou CGR-PPS, eles podem carregar essa certificação até a data do seu vencimento, tá? E só depois que terminar esse vencimento é que você vai ter que fazer a certificação. Então, essa é uma situação. Há também que se tomar em consideração níveis de progestão, porque daí você também tem, conforme você vai querendo aumentar o nível de progestão, você aumenta a necessidade de capacitação dos seus grupos. Então, nós temos um conceito para todos, certo? Mas depois temos conceitos conforme aumenta o nível de progestão. Você vai aumentando o nível de progestão, você vai aumentando a necessidade de qualificação. Essa a ideia do progestão, é formar um time com governança maior, com tempo de preparo, e a certificação ela veio para trazer isso para todos, tá? Então, quando for feita a primeira prova, e aí a entidade que o Alex está falando é a ABPEM, que ela vai... Nós teremos 2 formas diferentes de fazer. O primeiro exame, certo? Ele tem que ser só por teste, por prova. Você tem que aceitar perguntas. E a renovação permite outras estratégias de renovação. Então, você pode fazer... Você vem num evento desse, junta um certificado, ganha ponto. Isso vai ter que estar no regulamento desses exames. O que se colocou como padrão é que tem que começar. Então, começa o ano que vem, tem que ter o mínimo de 1/3 no final do ano, e o que vocês vão ter que olhar é o seguinte: se todo mundo resolver que não vai fazer a prova, vocês vão ficar sem CRP. Então, dentro do grupo de conselheiros, alguns, no começo, vão ter que estudar mais, depois metade, certo? Porque não adianta nada dizer que quem tem que tirar a certificação é o amigo do lado, tá? Então, começa dessa forma e depois vai para o final. A ideia da comissão, e o que foi discutido, é que se fará uma rampa do ponto de vista de exigências para que vocês, né, nós, gestores de regime próprio, subamos aos poucos. Não adianta chegar aqui, você vai fazer doutorado no dia seguinte. Não, nós vamos fazer o conceito básico, depois nós vamos melhorar esse conceito e depois de um período, todo mundo vai estar mais bem qualificado. Esse é o projeto todo da certificação, que vem junto com outras exigências que serão dadas, que também são fatos que a gente tem que olhar no dia a dia. Há uma recomendação do Conselho Nacional que Comprev se faça internamente, né? Não se contrate terceiro para fazer um trabalho tão próprio do regime próprio, mas muita gente ainda continua querendo contratar consultoria. Há um limite de 50% na nova estrutura de custeio, para que você não gaste mais que 50% do seu orçamento anual com consultoria. E saiu uma recomendação sobre a reforma da Previdência também, para que nós possamos levar aos prefeitos e aos vereadores essa exigência de que todos nós, com pouco tempo, tenhamos equilíbrio econômico, financeiro, atuarial, porque a reforma é isso, é buscar o equilíbrio e não punir nem o servidor, nem a sociedade. Tá bom? Nós temos mais... Acabou? Então, agradecer a presença de todos. Qualquer outra pergunta, depois a gente dá o número do quarto do Alex, para vocês irem lá bater na porta, para ficar à vontade. E eu queria, Alex, fazer a entrega de um mimo da organização do evento, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Quinta-feira a gente está junto lá em Brasília, para falar no Conaprev ao vivo. É uma coisa muito importante que vocês assistam, para ajudar todo mundo que está lá a pensar melhor e mais profundamente. Obrigado. Então, quinta e sexta-feira, TV ABPEM, 71ª reunião do Conaprev. Tá? Não percam.